Mas e aí? E se eu te dissesse que o mapa do GTA 6 já foi praticamente todo descoberto, mais de um ano antes do jogo ser lançado? E acredite, não é nenhum exagero nem nenhuma teoria da conspiração gamer, mas o resultado de anos de trabalho, centenas e por que não dizer milhares de análises e um nível de obsessão técnica que beira o inacreditável. A comunidade de fãs do GTA não só reconstruiu o mapa do GTA 6, como chegou a algo próximo a 99,2% de acuracidade, usando apenas vazamentos, trailers e matemática pura. Agora, sabe qual que é o mais bizarro disso tudo? É que não é a primeira vez que eles fazem isso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e galera, antes de entrar no assunto do mapa do GTA 6, a gente precisa voltar no tempo um pouquinho. Lá em 2012, antes mesmo do lançamento do GTA V, um grupo da comunidade começou a fazer algo parecido. Analisar trailers, imagens promocionais e até mesmo ângulos de câmeras. É óbvio que na época isso parecia muita loucura. E olha que eu tô falando de mais de 10 anos atrás. Só que quando o jogo lançou, o mapa real era assustadoramente parecido com o que a comunidade tinha previsto. E isso não é nem o mais assustador, tá? É que se essa técnica já funcionou antes, o que a comunidade atual tem à sua disposição pode tornar tudo ainda mais preciso. Bom, tudo mudou em setembro de 2022. Até aquele momento foi o maior vazamento da indústria dos games, tendo 90 gameplays de desenvolvimento expostos, imagens cruas do motor gráfico, e enquanto o mundo inteiro olhava para os gráficos daquela gameplay ou julgava a física dos personagens, um detalhe crucial havia passado despercebido pelo mundo inteiro. Detalhe esse que, por mais simples que seja, permitiu com que o mapa do GTA 6 começasse a se revelar sozinho. Um usuário lendário da comunidade conhecido como Dupzor olhou algo que ninguém estava vendo. Os números. Bem no canto inferior da tela, escondido a meio de textos de programação, haviam coordenadas X, Y e Z. E olha, isso é muito comum no desenvolvimento de jogos, principalmente nesse segmento relacionado aos mapas. Isso porque o ponto 000 é o centro do universo do jogo, e tudo que existe no jogo segue uma distância matemática desse centro. E como o Dupzor percebeu que cada clipe vazado tinha essa assinatura digital, ele resolveu abrir o Photoshop e criou um banco gigante de dados voltando ponto por ponto. Por exemplo, o clipe 1 fica aqui, o clipe 40 fica a 2 km desse ponto. E quando ele foi ver, ele não tinha só vídeos aleatórios, e sim um verdadeiro esqueleto. A espinha dorsal de Vice City estava ali exposta na frente dele. E a partir daqui, meus amigos, tudo isso deixa de ser uma especulação e passa a ser uma triangulação real, do mesmo tipo usada em engenharia e arquitetura. E bom, aqui entra a parte mais absurda de tudo isso. Como esse mapa começou a ser construído. Basicamente o processo funcionou assim. Eles primeiro identificavam os prédios ali nos gameplays vazados e conseguiam identificar formato de fachadas, janelas ou até mesmo a disposição urbana. E depois eles buscavam essas referências na vida real lá no Google Maps. E bom, como Leônida é inspirada na Flórida, não ia ser difícil de encontrar as referências da vida real. Então eles começam a analisar imagens ali de Miami, Miami Beach, Everglades ou até mesmo das cidades próximas e conseguem fazer uma triangulação espacial. Então, se um prédio aparecia em determinado ângulo, qual outro prédio que apareceria no fundo? Ou onde o sol se posicionaria? Qual seria a distância estimada entre eles? Então, nenhuma dessas informações são identificadas por achismo. A comunidade basicamente fez uma cartografia digital feita pelos fãs. E principalmente após 2024 e 2025, com o lançamento dos trailers e 80 screenshots oficiais do jogo, a brincadeira de criança virou investigação profissional. A comunidade de mapeamento passou a ser liderada por figuras como Yannis, que não estava ali mais apenas tentando adivinhar o que teria no mapa, e sim praticamente usando técnicas de espionagem. Nesse novo processo, eles pegavam frames do trailer e mesmo que tivesse um prédio lá de fundo quase invisível, eles iam até o Google Maps, vasculhavam Miami na vida real e conseguiam encontrá-lo. Inclusive ver a disposição do prédio e as alterações que a Rockstar Games poderia ter feito para diferenciar da vida real. Só que aí que entra um desafio, né? Como vocês devem imaginar, a Rockstar Games não reproduz a cidade escala 1 por 1. Eles fazem uma versão mais enxuta. Inclusive, fazem referências a prédios que existem na vida real, mas com seu toque artístico especial. E aí que entra o desafio, né? Como é que eles conseguem saber a localização exata desses prédios no jogo? Como é que a Rockstar Games fez
fez essa adaptação. E aí, rapaziada, que entra a genialidade da comunidade. Porque se até agora tudo isso era feito através de imagens estáticas, aqui o projeto entra em um nível que eu tenho certeza que nem a Rockstar Games esperava. Porque a comunidade começou a desenvolver os seus próprios softwares de triangulação. E olha, tentando explicar de uma forma bem resumida, funciona da seguinte forma. Se um prédio aparece lá no trailer 1 e depois aparece em um novo vazamento, ou até mesmo em um gameplay de um ângulo diferente, eles inserem esses dados em um script de programação e o software dispara raios virtuais a partir das câmeras e calcula onde essas linhas se cruzam. Então é meio que como esse software soubesse exatamente onde aquela foto foi tirada ou onde aquela cena do trailer se passa. E bom, o resultado é a localização exata, rapaziada. E não só isso, mas também a altura e a rotação do prédio no mapa do jogo. É basicamente matemática pura. Só pra vocês terem uma ideia, os caras estão conseguindo definir até onde a água termina no mapa do jogo e até onde começa a areia, né? Tipo, a profundidade ali em relação ao solo da água, conseguindo projetar a câmera até no alto nível do mar. E quando a equipe do Yannis colocou todas essas informações no 3D, eles não viram só o mapa. É como se eles começassem a andar por ele. E basicamente essa última atualização que está sendo lançada agora em 2026 só foi possível através de um modelo 3D interativo criado pela comunidade com essas informações utilizadas do software. Então quando eu digo que a comunidade descobriu de fato como vai ser o mapa do GTA 6, rapaziada, não é uma pura especulação. A gente não tá apenas falando de descobrir onde vai ficar cada cidade, mas sim que os caras estão conseguindo descobrir a curvatura exata das rodovias. Esse é o nível de complexidade, rapaziada. Eles conseguem também identificar a posição das ilhas e até mesmo o que foi cortado do mapa. Vocês lembram que eu já mencionei aqui a respeito da Panhandle, que seria o cabo da Flórida? Pois é, a comunidade do Yannis descobriu que essa região seria cortada do mapa antes mesmo de qualquer anúncio oficial. E só pra vocês terem uma ideia, hoje tem mais de 2.000 pessoas dentro do servidor do Discord chamado Mapping Community, trabalhando diariamente para deixar ele o mais completo possível. E através dessas informações eles já conseguiram recriar o mapa do GTA 6 em diversos jogos, como Fortnite, o Roblox e até o famoso mod map do GTA 6 feito pro GTA 5 pelo Dark Space, que basicamente revelou boa parte no mapa do GTA 6 apenas baseadas nesses cálculos. E eu inclusive já trouxe um vídeo mostrando esse mapa pra vocês e também já fiz uma mega live jogando nele. Se você ainda não conferiu, clica nesse cardzinho aqui em cima e o linkão tá na descrição. Só que agora vem o dado mais impressionante de todo esse projeto. E esse dado pode mudar completamente a forma como a gente vai enxergar o mapa do GTA 6. Ó, levando em consideração todas essas informações que eu trouxe pra vocês e os dados coletados pela comunidade do Yannis, a precisão atual estimada desse mapa é de 99,2% de curacidade. Sério, rapaziada, vocês conseguem ter uma ideia de quão profunda foi essa pesquisa? Praticamente os caras já descobriram todo o mapa do GTA 6 e ainda faltam 11 meses pro lançamento do jogo. E rapaziada, esse mapa não nos revela só o tamanho do GTA 6, mas também revela como a Rockstar Games vem pensando em tudo desde o início. Até aqui esse projeto revela 3 coisas muito importantes sobre o game: que o mapa do GTA 6 vai ser colossal, tá? Não só em tamanho, mas em densidade. Segundo o comparativo com o mapa do GTA 5, só a cidade de Vice City pode ser 2 vezes o tamanho de Los Santos. Imagina o mapa inteiro, ainda mais levando em consideração o nível de imersão que a Rockstar Games está colocando nesse jogo. Tem rumores que apontam que até 40%, 70% do mapa pode ser de ambientes intráveis, mais de 700 interiores exploráveis, segundo o Game Roll. Então imagine só o nível de imersão e exploração que Leônida pode nos proporcionar. A segunda coisa é que a Rockstar Games pensou em tudo em escala realista, o que explica esse tempo absurdo de desenvolvimento. E a terceira coisa é que a comunidade nunca esteve tão próxima do processo criativo da Rockstar. Vamos combinar, é a primeira vez na história que a comunidade consegue saber tantas informações do jogo, ou até mesmo entender o universo do jogo antes mesmo de ser lançado. A linha entre os jogadores e os desenvolvedores da Rockstar Games nunca foi tão tênue. E talvez quando o GTA 6 for lançado, a gente olhe pra tudo isso que vem acontecendo agora, todas as especulações e rumores, e a nossa maior surpresa não seja nem o mapa em si, mas perceber que a gente já conhecia ele, ou uma parte dele, há bastante tempo. E olha, enquanto muita gente acha que isso pode ser uma espécie de spoiler, ou até mesmo que estrague a experiência de diversão no lançamento do jogo, eu gosto de acreditar que isso faz parte do momento que a gente tá vivendo. Pela primeira vez, a gente vai ter um lançamento de um jogo tão colossal
universal como o GTA 6 em uma era em que a internet é tão consolidada como nos dias de hoje. Então a possibilidade de compartilhar essa paixão com diversas pessoas que possuem o mesmo gosto, que têm a mesma finalidade, é algo que sem dúvidas no futuro a gente vai olhar pra trás e lembrar com muita nostalgia. E cara, parando pra analisar que pra esse projeto do mapa feito pela comunidade chegar a um nível tão próximo do resultado final, exigiu a curiosidade de milhares de fãs e 4 anos de trabalho pra ser decifrado, prova que o mundo que a gente vai explorar em breve no GTA 6 é o mais detalhado da história dos videogames. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a comunidade conseguiu chegar realmente 99% de precisão de como vai ser o mapa do GTA 6? E qual dessas localizações aí você tá mais ansioso pra conferir quando o jogo lançar? Comenta aqui embaixo sua opinião, que ela é muito mais do que importante, e vamos trocar uma ideia sobre isso aí. E galera, a gente tá muito próximo do lançamento do trailer 3 do GTA 6. E pra não perder nenhuma novidade do jogo, já sabe, né? Clica aqui embaixo no botão inscreva-se, que é de graça, e ativa o sininho com todas as notificações pra não perder nenhuma novidade do GTA 6. Aliás, GTA 6 é aqui no Sunny Play. E galera, só lembrando que tem novidade chegando lá na Royal Palace. Aproveita e garanta o seu kit pra esperar o GTA 6 com estilo. Lá tem novas camisetas, bonés, e utilizando o cupom do canal Sunny Play, você garante ainda mais descontos dos que já estão disponíveis na loja. O link tá aqui no comentário fixado. E por favor, né, não vai embora sem deixar aquele likeão pesado pra fortalecer, não leva nem um segundinho, e você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é de qualidade e merece ser recomendado. E se você quiser receber os vídeos antes de todo mundo, ter seu nome passando na tela, acesso a vídeos, lives, figurinhas exclusivas, sorteios, além de apoiar o nosso trabalho, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e vir fazer parte da Máfia Sunny Play você também. Ou então clicando aí no botão Super Thanks a partir de R$1, deixando a sua mensagem personalizada pra todo mundo ver. Corre nas nossas redes sociais, eu sempre compartilho as novidades lá em primeira mão com vocês. Inclusive tem várias fotos incríveis lá no meu Instagram, até do presente que a Rockstar Games me mandou. Se você não conferiu ainda, cola lá e dá aquela moral pra gente. E não fica por aí não, escolhendo esses vídeos do canal Sunny Play, que aqui só tem vídeo pra vocês continuando nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!